Fala, amigo da Barco Titã, a Mercury acaba de oficializar os seus novos dois motores elétricos 20E e 35E. Será que esses dois novos motores de polpa irão revolucionar o mercado mundial? Então bora dar uma olhada. Então, amigo da Barco Titã, a Mercury acaba de lançar esses dois novos motores de polpa, chamados Aviator 20E e Aviator 35E. A gente tem o costume de chamar o motor de polpa pela sua respectiva potência, porém nos motores elétricos é diferente. No começo do ano foi lançado o 7.5E oficialmente e gerou muita dúvida porque muitas pessoas pensaram que por conta da sua nomenclatura era um motor 7,5 HP e na verdade não. Vou estar dando aqui alguns exemplos agora das potências dos respectivos motores. O 20.5E ele produz menos de 3 HP de potência total. Porém, a gente não tem que levar em consideração só a potência total, mas sim o desenvolvimento e aceleração desse motor. E o desenvolvimento e aceleração que ele pode ter é comparado ao motor 5 HP 4 tempos, enquanto a versão 35E tem uma aceleração comparável ao motor de polpa da Mercury 4 tempos 9.9 HP. Então, tecnicamente, o 35E ele oferece o dobro de potência nominal do que o seu irmão menor 20E. Mais para baixo eu vou explicar um pouquinho por que esse nome, né? 7,5, 20 e 35 não é a respectiva potência, tá bom? Lembrando que esses dois motores, mesmo sendo motores mais potentes, mais densos, como afirma a Mercury, eles produzem cerca de 63% a menos poluição sonora comparado aos motores, como eu falei, 5 HP 4 tempos e os motor 9.9 HP 4 tempos. Lembrando que todas as comparações que serão feitas dos motores serão com motores 4 tempos, porque são motores americanos. Sim, a Mercury é fabricada lá nos Estados Unidos e lá não tem mais motor 2 tempos rodando, meus amigos. Infelizmente, então os comparativos é tudo com os 4 tempos. Logicamente, esses motores que foram criados pela Mercury são motores de baixa potência, ou seja, são motores principalmente voltados para pequenos barcos, versões elétricas. Logicamente, a gente já possui versões de motores concorrentes, motores de startups e tudo que tem potências maiores, até 300 HP. Porém, a Mercury ela trouxe uma concepção de motor elétrico muito mais simplificada e tentando tirar a famosa dor de cabeça que eu vou falar um pouquinho para frente, que é as baterias, né? Então, por exemplo, ela tem a parceria, né, com os barcos da VIC, que são pequenos barcos elétricos, logicamente, por estar utilizando essa propulsão, de 13 pés, ou seja, mais precisamente de 4 metros para uma ou duas pessoas. A Mercury está focando principalmente em pequenos barcos, barcos de velejadores, ou seja, barcos que não necessitam de uma propulsão tão grande, ou mesmo sendo barcos de porte um pouco maior do que foi falado, não necessitam de uma velocidade tão elevada, podendo ser um casco, por exemplo, semi-deslocante, não é aquele nosso famoso casco de planeio que tem que ficar andando com a proa totalmente levantada, não, ela está focando em diferentes nichos do mercado para ela poder ter o feedback da galera, poder verificar as vendas e também ir aprimorando as suas tecnologias. A gente sabe que o mundo elétrico, a tecnologia dos motores elétricos, ela é bem antiga, uma concepção bem antiga, mas agora que ela começou a caminhar com os carros e as motos elétricas, ter novidades, principalmente, o principal é a bateria. O sistema de funcionamento de qualquer motor é bem mais fácil do que a gente conseguir ter uma eficiência energética em uma bateria. Bom, vou falar agora um pouquinho da parte técnica dos motores. No próprio site da Mercury Marine PTVR, a gente tem uma aba lá em motores separadamente para propulsão elétrica, onde você pode encontrar, por exemplo, muitas coisas sobre o 7.5E, que eu também já fiz vídeo para vocês falando. Esse motor já foi lançado, já está no mercado e a Mercury já tem um bom feedback da galera. Mas agora, como eu disse, ela está oficialmente colocando 20 e 35E no mercado. O 20 e o 35E eles são motores que possuem a mesma concepção do 7.5E. Ele possui baterias modulares. São baterias modulares que são para ser utilizado de maneira simples, ou seja, esse motor ele tem uma abertura no seu capô por cima que você consegue retirar e colocar a bateria de maneira bem prática e simples. Porque o que a Mercury focou nesses motores? Um motor elétrico, uma embarcação que tivesse diversos packs de bateria, poderia se tornar uma embarcação muito pesada. E a gente sabe que no quesito de peso e potência faz com que a embarcação não seja interessante. Quanto mais peso for aplicado numa embarcação por conta de packs de bateria,
torna-se a embarcação menos eficiente, tem mais massa para a embarcação, para o motor estar empurrando na embarcação, com isso diminui a sua eficiência energética. Então, com essas baterias modulares, a Mercury consegue fazer aquela facilidade de plug and play, ou seja, a simplicidade e portabilidade. Você pega e troca uma bateria. O motor por si só, sem a bateria, ele é teoricamente leve, ele pesa menos do que um 9.9, ele pesa seco, sem a bateria, 21.3 kg, ou seja, para você carregar um motor desse sem a bateria, realmente não é algo tão dificultoso, né? A gente tem vários vídeos mostrando pessoas carregando o 7.5 e agora o 2030E sem a bateria de maneira bem prática, tá bom? Vale lembrar que essas baterias ela tem uma carga de 2.300 amperes-hora, tá? E cada motor vai desenvolver uma potência, tá? Ele tem uma central de energia, que é a central que eles chamam de Power Center, é um hub integrado justamente aos bancos de bateria que vai fazer todo o gerenciamento de acordo por conta da sua aceleração, velocidade, range. Como assim? Todo motor, de acordo com a capacidade que você está acelerando de 0 a 100%, ele vai ter uma velocidade que vai atingir e vai ter um range, até quantas milhas, até quantos quilômetros, até quantos metros ele consegue percorrer. Então o motor, logicamente, dependendo da aceleração, ele vai lhe mostrar qual é o melhor custo-benefício de range, que é o mais importante. Não adianta nada você navegar em velocidade elevada no motor desse que já foi mostrado que não rende tanta velocidade, principalmente em velocidade final, mas tem um bom torque, uma entrega instantânea, porque ele vai lhe mostrar qual que seria o melhor range para você atingir distâncias maiores e com isso tendo que carregar menos a bateria. Logicamente vocês estão vendo por fotos e vídeo que é um motor muito simples, ele tem os botões lá do seu hub e tem uma alavanca multifuncional, um gancho. Nessa alavanca multifuncional, logicamente você consegue ajustar de diversas maneiras. Você consegue elevar, você consegue abaixar, colocar para a esquerda, para a direita, tudo isso porque a gente sabe que tem diversos barcos lá para fora, tem muitas embarcações que o pessoal navega nessas pequenas estreitas que a pessoa navega em pé, tá bom? E também, logicamente, tem as embarcações que se navegam sentadas. E olha que engraçado também, tô colocando a foto aí para vocês, tem como sim fazer a direção desse motor à distância. Vocês estão vendo a foto aí de um Phantom, sim, dá para estar fazendo um comando à distância no motor desse aqui, logicamente não tem tanta dificuldade, apenas deve ser colocado, né, uma manete que eles devem disponibilizar um controle digital de manete para você conseguir acelerar e engrenar o motor, né? Logicamente o motor desse, igual os motores de popa, não possui marcha, ele é somente um motor de aceleração, você acelera o motor, ele vai distribuir mais potência. E ele tem um motor de fluxo transversal forte, ou seja, é uma tecnologia que lhe entrega muita força de uma vez só e ao mesmo tempo uma boa eficiência. Por isso um motor, como eu falei, o 20 HPE, mesmo ele desenvolvendo no total menos de 3 HP, num motor de 3 HP, ele consegue ter uma aceleração igual a um 5 HP. Então a gente tem essa força, esse torque imediato que é impulsionado. Lembrando, esses motores são motores de 3 pás, né? A gente tem um motor com 3 pás, quanto mais pás a gente tem no motor, a tendência é ele conseguir entregar um melhor torque, logicamente, né? O menor número de pás, isso, uma pá que não esteja desigual com a outra, você consegue ter o melhor número de velocidade final, tá bom? Eu sei que outro ponto que a gente pensa, lógico, na hora que a gente vê um motor elétrico, ou seja, uma bateria de lítio numa água salobra, a gente pensa a questão de garantia. A Mercury deixa bem claro, já lá no seu site, a questão de garantia, que esses motores possuem 3 anos de garantia contra corrosão, além da garantia normal que ela tem de 3 anos contra defeitos de fabricação. E os outros acessórios que ela tem, que eu vou falar mais pra frente, os acessórios de carregamento e tudo, são 2 anos de garantia limitados pela fábrica. Logicamente, esses motores eles têm diversas vantagens, que é o seu desempenho suave, ou seja, é um motor que vai ter aquela coisa de brutalidade. Você que, por exemplo, está acostumado a ver vídeo de eu falando de um 175 V6, de um 300 V8, é um motor tem o torque instantâneo, mas ao mesmo tempo é um motor muito suave. Ele tem uma arrancada boa, mas não tem aquela velocidade final, algo tão instigante e até mesmo que possa assustar. Só de resistência contra a corrosão, que a Mercury deixa bem claro que ela já fez diversos testes anticorrosivos, justamente ela dá uma garantia dessa, até porque são 3 anos de garantia, você deixando um motor desse sempre disposto, sempre em exposição na água salgada, não pode estar vindo a ter problemas, até porque senão a Mercury teria problemas, né? Questão, logicamente, que a gente sempre tem
tem que lembrar do quesito de sustentabilidade por estar utilizando um motor de polpa elétrico. Não quero entrar numa questão do ponto para fabricar bateria de lítio, vamos deixar isso de lado, né? E a facilidade, que eu acho que isso é muito importante, porque esse motor ele não tem óleo de bloco, não tem óleo de rabeta, não tem nada. Então esse motor ele não tem fumaça, é um motor que você pode guardar em qualquer canto. Na minha cabeça eu posso pegar esse motor, vou jogar no meu sofá e botar a bateria para carregar e pronto, né? Isso aí é uma coisa que para mim é muito simples e tranquila. Lembrando que a Mercury também disponibiliza o hub de abastecimento. Esse hub de abastecimento ele é um carregador de 230 watts, que pode carregar a bateria de 2.300 watts-hora totais em 10 horas. E o carregador também de alta velocidade que ela disponibiliza de 520 watts, que pode reduzir esse tempo em até 50%. Então isso aí é muito interessante. Lembrando, você pode ter vários packs de baterias e você ainda pode ter dois carregadores, carregador simples ou carregador rápido. Isso aí também é bom você estar dando esses auxílios, né? Podendo disponibilizar vários acessórios, porque vai depender do uso do cliente, né? Então vamos entender por que o nome é 2035. É de acordo com a potência nominal do motor, meus amigos, é isso mesmo. O motor 20E, ele tem a potência de 2.200 watts. E isso, né? Não é 2.000 watts, é 2.200 watts. A Mercury, para não transformar num 22E, ela colocou 20E. E o 35, ele tem 3.500 watts, Lucas? Não, ele tem 3.700 watts. A tensão nominal deles é 48 volts. Tipo de bateria, logicamente, é uma bateria de lítio, tá? E a diferença que eles têm de peso é um peso, acho que insignificante. Ambos pesam 21 kg, só que o Elevator 20 pesa 21,1 e o 35, 21,3, tá? E legal de falar, a hélice, que muita gente me perguntou às vezes da hélice, e eu acho que faz bastante sentido, é uma hélice de passe 7 por 12,7, ou seja, é uma hélice pequena, porque tem que desenvolver legal em embarcações pequenas. Então não vale a pena, né, colocar uma hélice para desempenho, porque o motor precisa de uma hélice de diâmetro interessante, não passe, porque tem que ter torque, arrancada, entendeu? Aqui é o contrário, não é passe grande, é diâmetro grande. Logicamente disponibilizado mundialmente, rabeta de 15, 20 e 25 polegadas. Não adianta comentar ainda, não temos preço para estar falando aqui de nenhum dos modelos, nem o 7.5E a gente ainda tem preço, mas logicamente logo isso vai estar chegando no Brasil. A gente já chegou no Brasil 600, já tem 400 V10 verado para pedir, então tipo assim, vai chegar, tá? Logo vai estar chegando esses motores aqui da Mercury. Bom, tô colocando aqui algumas fotinhas que tem lá no manual como utilizar, né, para estar carregando uma ou várias baterias. Legal que também a Mercury já disponibilizou isso no seu site, e eu vou dar um pouquinho aqui da minha opinião sobre esses motores, né? Logicamente eu sou uma pessoa bem entusiasta, que gosta de motor, vou falar a verdade, amo os motores, principalmente V6 e V8 a gasolina, aquele ronco é maravilhoso. Pode ser que a gente está utilizando um motor elétrico, para quem é entusiasta, seja uma coisa meio triste, 63% a menos de barulho, legal, né? Mas o barulho de um V8 roncando no seu ouvido ou um V6 é demais. Mas brincadeiras à parte, esses motores para mim foi uma jogada muito interessante da Mercury, principalmente da sua questão de hub, de pack de bateria que ela está fazendo a utilização. Porque, como eu disse, a gente tem diversas já outras marcas que estão no mercado com motores de polpa com mais baterias, e a Mercury tomou outra iniciativa, indo para as menores potências. E para mim isso fez bastante sentido, porque ela está se utilizando principalmente, que é o mais difícil nos motores de grande potência elétrico: peso. Um carro elétrico pesa demais. Um motor elétrico tem que ter diversos packs de bateria. Gente, eu já fiz orçamentos de embarcações com packs de baterias de 100 amperes, de 600 amperes de fotolítio, ou seja, baterias que são para ser recarregadas com placas solares e tudo mais. Pesa demais, você muda muito o centro de gravidade da embarcação, você muda toda a proporção às vezes da embarcação, porque é muito peso num local só, entendeu? E a Mercury percebeu essa dificuldade de você ter muito peso num local só, peso na proa da embarcação, no meio anal dela, ou às vezes na popa dela, né? E o que a Mercury pensou? Bom, eu vou estar colocando uma maneira prática, vou estar pegando motores principalmente, primeiro, de pequena potência e trazendo baterias plug and play. Isso traz uma maneira muito simples de você estar entrando no mercado, no mundo elétrico.
Logicamente a Mercury, gente, é uma das maiores, se não hoje a maior fabricante de motores de polpa que a gente tem no mundo, tá? Então ela não iria dar um tiro no pé. Logicamente, a gente deve estar pensando que hoje no Brasil isso pode ser uma coisa muito fora do normal, pode vir com um preço muito alto e não seja popular. Sim, mas lá para fora isso começa a se popularizar e tudo isso tem que vir do primeiro mundo para o nosso terceiro mundo aqui no Brasilzão. Então, uma iniciativa muito válida e eu achei uma iniciativa muito inteligente. Não é a iniciativa que, logicamente, eu ia querer que lançasse um 300 HP elétrico, porque eu sou entusiasta, mas foi uma iniciativa muito racional e focando principalmente em praticidade e retirada de peso da embarcação. Ou seja, vamos nos barcos elétricos, barcos de pequeno porte. Isso para mim foi muito interessante a jogada dela. Então esse vídeo que eu queria trazer para vocês, falando um pouquinho dos dois motores que foram lançados, ainda não tem um preço. Logo quando eu tiver uma tabela de preço da Mercury, por exemplo, como eu digo, eu tenho o preço do 600 HP, tenho o preço do 400 HP, não tenho o preço ainda do 500 Race, por exemplo, mas também não tenho o preço dos elétricos. Ainda não foi disponibilizado pro Brasil. Quando for disponibilizado para o Brasil, pode ter certeza que eu trago o preço aqui para vocês. Não se esqueça de ir lá no vídeo do 7.5E também. Não se esqueça de deixar um like no canal. Se você gostou, se inscreva. A gente tem vários outros vídeos teóricos. Se você gostou desse estilo de vídeo, trazendo aqui, falando bastante coisa para vocês, com várias imagens bem bacanas diretamente dos motores de fundo, eu peço para vocês, deixa o like, e se quiser ajudar bastante o canal, tá pagando aqui algumas contas que eu tenho que comprar um monte de coisa, porque eu estrago, porque eu não presto atenção nessas coisas, tipo microfone, câmera, som, luz e tal, vira membro aí, beleza? Brincadeiras à parte, vá com mais forte e vá de Titã!